Boa noite! Boa noite, criatura divina! Boa noite! Terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, estamos ao vivo numa live muito especial, onde eu vou falar da prisão de se sentir invisível. Quem vem comigo? Conta aqui pra mim. Tô aqui, gente, eu adoro o lápis com a ponta bem afiadinha. Ai, eu adoro lápis, por sinal, né? Adoro. Olha que delícia. Quem gosta de lápis aí também? Eu gosto desses lápis que escrevem mais macio, né? Esse aqui é um 4B, bem grosso. Adoro, adoro. Com ele aqui, eu tava fazendo algumas anotações pra gente conversar. Bora, galera! Bom, antes de mais nada, me conta se o som tá bacana, se a imagem tá linda, né? Porque vamos combinar que eu me preparei para estar aqui com vocês, né? Fui lá deixar o meu cabelinho bonitinho para vir aqui dizer para vocês que vocês importam, criaturas divinas. Me conta aí se o som tá bacana. Carolina, boa noite, amor. Tá tudo bem aí? Me conta se o som tá bom. Se vocês estão me vendo bem, se está tudo acontecendo aí conforme, né? Conforme temperatura e pressão. Bora! Boa noite! Gente, hoje o tema é para fazer vocês refletirem mesmo, né? Maravilhosa! Gratidão, Nana! Gratidão! Axé, Ava! Axé! Sejam todos vocês muito bem-vindos! Peraí, agora que eu vi que eu tô sem microfone e vocês estão me falando que vocês têm coragem. Oi, Janete, meu amor. Mulher, hoje eu olhei umas fotos, nossa, me deu uma saudade de você lá no Retiro, me deu saudade. Tô sabendo aí que você está de novos ares, é isso? Maravilhosa. Aí, deixa eu trocar o microfone. Peraí, galera, segura firme aí. Sua linda. Quero saber de notícias suas, viu? Fala, Tânia! Tudo bem, amada? Vamos ver se fica melhor ainda esse microfone. Conta aí pra mim. Uhul! E aí? Tudo certo? Novos desafios, né, Janete? Legal. Muito bom. Turma, na semana passada eu vim fazer uma live e disse para vocês que eu faria Fala Sua Linda! Que eu traria aqui alguns estudos, né, de histórias reais de prisão existencial, que eu, nesses meus mais de 6.000 atendimentos, eu fui mapeando, né, alguns padrões, algumas formas que se repetem sempre aí dentro das queixas ou das motivações pelas quais as pessoas buscam terapia psíquica e espiritual aqui comigo, terapia essa que tem por base a apometria sistêmica, que é meu método. Boa noite, Rafa. O Rafa chegou, Carlinha, Carlinha, amor da minha vida, que fez essa mulher maravilhosa nos recebeu lá na Cachoeira das Antas, né, em Mauá, na divisa com Bocaina de Minas, serviu um cacau tão maravilhoso para a gente, reuniu umas mulheres e homens, medicina tão incrível, foi muito bom. É isso aí, ó, o Rafa tá pedindo para multiplicar, então chama a galera para vir aqui acompanhar, que esse bate-papo vai ser muito bom. Sarto, Ângela, boa noite, lindona, Anelma, muito bem. Deixa eu aproveitar enquanto o pessoal tá chegando também. Gente, se você não assistiu a live da Rosângela, Alecrim Dourado, maravilhosa, nossa, que é a nossa aluna, que em breve vai estar junto conosco, conduzindo um trabalho aqui junto ao Instituto André Francomano. Se você não assistiu a live que a Rosângela fez no canal Fritamente hoje, dia 2 de dezembro, você não sabe o que você está perdendo. Pensa num conteúdo maravilhoso. Aliás, um abraço carinhoso para o Dinho e para o Dan, que são assim pessoas maravilhosas. Eu sou muito abençoada. No meu caminho só chegam pessoas incríveis, tá? Tá no canal do YouTube. Não, essa live que eu estou fazendo agora não, só aqui no Instagram.
A live, o podcast do Fritamente, em que a Rosângela participou, tá lá no YouTube, no canal do Fritamente. Gente, assistam. Ela deu uma lição de conhecimento, de entendimento, tudo que a apometria sistêmica transformou a vida dela e tudo que ela agora está aí, né, ajudando pessoas demais. Ela conta a história dela, que é semelhante à sua, dos medos, dos traumas, da sensação que ela não tinha, né, o direito ou o merecimento de repente estar fazendo o que ela está fazendo hoje. Imagina, ela estava lá no podcast arrasando. Então, gente, super recomendo vocês assistirem ao podcast Fritamente com a Rosângela, tá bom? Assistam lá. Depois vem aqui contar para mim, me chama no direct, comenta o que foi para você, o que abriu a sua mente esse podcast, tá bom? Hoje é aniversário do meu pai. Pode mandar um abraço para ele, André? Ai, Rafa, um abraço para o seu pai, onde quer que ele esteja. E se ele estiver desencarnado, que é como ele está, que ele seja abraçado por todos os nossos irmãos de luz que atuam junto conosco aqui, tá bom? Eu assisti realmente Fritamente, não foi? Foi maravilhoso, Pacheco, maravilhoso, ideia. Bora lá, gente. Então, na semana passada eu disse para vocês que eu viria contar histórias reais aqui dos atendimentos que eu faço, que as pessoas chegam aqui com uma motivação e a gente vai desvendando que essas prisões existenciais, a motivação é só aquela ponta do iceberg, aquilo que está por trás, a verdade mesmo que ela esconde, são as prisões existenciais. E nos meus mais de 6.000 atendimentos por aqui, o que eu percebo, né, eu fui identificando uma matriz de comportamentos, de atitudes repetidas, né, dentro dessas queixas, e por isso eu desenvolvi, inclusive, o workshop As 7 Chaves da Prisão Existencial, que eu vou entregar para quem vier com a gente, né, nesse workshop, que vai começar semana que vem, do dia 9 ao dia 12. A gente vai ter aí 4 dias, onde eu vou entregar 7 chaves para você entender essa sua prisão existencial e o início aí para você começar a se soltar disso, né, criatura divina? Porque, por favor, se você não entendeu ainda, hoje é dia 2 de dezembro de 2025. Falta menos de um mês para o ano acabar e você está repetindo tudo ainda igual no começo do ano, tá aí olhando seu caderninho de metas e chegando à triste conclusão que você não resolveu nada na sua vida. E que você não resolveu nada, não porque faltou dinheiro, porque o governo, porque a guerra na Ucrânia. Não é por isso, criatura divina, não é por isso que está tudo ruim por aí. O que está fazendo você deixar presa ainda, é exatamente questões que estão tão lá dentro de você que você não consegue perceber. Aí você arruma as desculpinhas aqui fora, os obsessores aqui fora para justificar o seu fracasso, a sua incapacidade, a sua prisão, né? Então, ó, respira comigo, solta aí os ombrinhos, o maxilar, solta, 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 deixa o seu campo, né, se expandir para você chegar aqui comigo, para você estar aqui comigo e a gente começar essa conversa. Aline Rodrigues, sua linda, tô com saudade. Vem comigo, porque hoje a gente vai abrir mesmo uma fenda aqui na porta, né, que pouca gente tem coragem de encarar, que é uma porta dessa prisão existencial. E é uma prisão muito silenciosa, que causa vazio, muito vazio, e essa sensação de viver rodeado de gente, mas mesmo assim sentir sozinho dentro do próprio corpo. Sabe aquela... Pior até que se sentir sozinha dentro do próprio corpo. Sabe aquela sensação de que, cara, se você desaparecesse hoje, morresse hoje, desaparecesse, puf, ninguém ia sentir sua falta? Ninguém ia notar? Né? Aquela coisa, moro sozinha, se eu morrer hoje, só vão perceber porque o corpo vai começar a feder dentro do apartamento? Olha que coisa horrorosa. Quem nunca? Conta aí pra mim. Quem nunca? Quem aqui tem essa sensação, ou vive, ou viveu essa sensação? Hein? Gente, ó, quem quiser participar do workshop As 7 Chaves da Prisão Existencial, comenta abaixo desse vídeo, durante todo esse nosso bate-papo, ou mesmo depois, se você for assistir depois, só comentar abaixo do vídeo a palavra-chave
que você vai receber o link para garantir a sua vaga para vir com a gente, tá bom? Aleska. Ai, gente, não consigo, né? Vocês escrevem uns nomes que depois a gente não consegue ler aqui. Tô sabendo que você tá no curso de apometria, mulher poderosa. E tá na semana também, né? Não estou nem podendo pensar nessa possibilidade. Né? Pensa, que medo de morrer e ninguém encontrar, né? Só quando começar a cheirar. Bora lá? Então, o tema é esse. E aí hoje eu vou contar a história da Jussi, tá, gente? A Jussi. Lógico que eu estou usando aqui o nome fictício, tá bom, galera? Pra gente respeitar aí, né, a privacidade dos nossos pacientes aqui, tá bom? A Jussi, ela chegou para mim, como eu disse para vocês, as pessoas normalmente chegam com uma queixa ou uma motivação que, na verdade, é só a ponta do iceberg, não é a causa real daquilo que ela está vivendo. Então, a história dela, e eu quero que você escute com bastante coração, porque não é uma história exceção, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Vini, quero muito fazer o seu curso de apometria ano que vem, com certeza. Começa em janeiro, hein? Garanta a sua vaga logo, porque nota rapidão. A história dela não é uma exceção, é uma realidade, principalmente em muitas mulheres, tá? Que carregam aí uma dor antiga, uma dor invisível, uma dor que não sabe dar nem nome para essa dor. Muitas mulheres, não são poucas. Como eu disse para vocês, eu fui mapeando, porque é muito semelhante às situações, sabe? E até o final dessa live eu vou mostrar para vocês como essa dor, que não é só da nossa amiga Jussi, não é só emocional, que a queixa que ela me trouxe eu me sinto invisível. Foi essa a fala dela, eu me sinto invisível, né? Parece que eu não consigo nenhum relacionamento porque ninguém me vê. Então essa foi a queixa que ela trouxe. Mas até o final dessa live eu vou mostrar para você que essa dor que ela trouxe não é só de fundo emocional. Ela tem raízes muito mais profundas, né? Ela tem raiz espiritual. Tudo que vem para o campo da emoção tem uma raiz espiritual, gente. Não nasce... As questões de ordem emocional que geram as questões de ordem física não tiveram raiz emocional. Não tiveram. A emoção é o estopim do sentimento. Esse sentimento teve origem espiritual, tá bom? Então fica com isso já como uma chave mesmo, porque eu vou falar muito disso, né? Não à toa eu estou chamando de 7 chaves da prisão existencial, exatamente para te liberar desse tipo de aprisionamento. Tá fazendo sentido até aqui, ô criatura divina? Deixa eu ler aqui. Mônica, Godoya, Riso, Elisa, Oi, Cássia, sua linda. Gemura, maravilha, que legal, muito bom. Bora lá? Então, o que eu quero que você entenda é que a Jussi contou uma história, essa história pode ser a sua, criatura divina. Então, bora lá? A Jussi, olha só que história interessante. Uma mulher de 30 e poucos anos, 36 anos, que aparentemente é super bem resolvida, fala, boa noite, super bem resolvida, né? Ela mora fora há anos já, né? Ela estudou, começou a desenvolver um trabalho e foi fazer uma pesquisa e foi morar fora. Tá morando fora há mais de 12 anos, né? Num outro país, onde ela foi continuar os estudos dela, onde ela foi desenvolver o mestrado, o doutorado, e ali ela também se engajou no próprio trabalho. Então, lá ela tem hoje o apartamento dela, uma carreira consolidada dentro do que ela se desenvolveu tecnicamente, naquilo que ela foi crescendo. Então, ela tem um trabalho bacana, é estudada, é uma pessoa, né, com bastante conteúdo, bastante conhecimento. Poxa, foi fazer mestrado, doutorado, super responsável e mora fora sozinha. Então, ela tem estabilidade, tem autonomia, né? Aparentemente, tudo aquilo que você olha no outro e fala, nossa, essa pessoa não tem do que reclamar. Quem é que faz isso? Né? Avalia o outro pelo que ele tem. Por isso que eu falo, gente, não inveja a vida do outro, criatura divina, não inveja a vida do outro. Não faça esse desserviço para você, porque aquilo que você está olhando por fora do outro não traduz a prisão existencial dessa pessoa.
Aquilo que você olha lá fora do outro e você fala, ai, essa pessoa não tem o que reclamar, olha que vida maravilhosa, eu queria ter a vida que ela tem. Você não pagaria o preço que essa pessoa paga, você não pagaria a dor que ela sente. Por isso a gente tem que ter empatia. Cada um vive a sua própria dor e respeitar isso é o mínimo que se espera de um ser humano. Aceitar, respeitar, olhar com empatia e viver a sua própria história, porque cada um carrega a cruz que merece. Merece mesmo, é um merecimento, porque a cruz te ensina. A cruz é aquela que vai te auxiliar a chegar mesmo nesse equilíbrio. Sabe a encruzilhada? A encruzilhada, ela é um equilíbrio. Enquanto você não entende esse equilíbrio, você pode ficar mais para baixo, né? Por isso a cruz cristã, né? É aquela cruz que tem uma parte grande para baixo, pequenininha para cima. Porque quando você vai se equilibrando, essas duas partes ficam iguais, a encruzilhada da vida, tá bom? Então, por dentro, nossa personagem aqui, a Jústia, ela carregava um vazio que não se resolvia, uma sensação de não pertencimento, um sentimento ou uma incapacidade de criar vínculos profundos, então ela não tem amigos, né? Mesmo há 12 anos morando fora, ela não tem relações profundas com pessoas, né? Com amizades mesmo. Não tem um relacionamento, não consegue, né? Os relacionamentos são muito voláteis e uma dor que machuca mais do que qualquer conflito interno, porque a frase dela é essa: eu me sinto invisível. Até aqui, quem se identificou com a nossa personagem, a Jussi? Quem aqui tem esse sentimento, essa sensação também? Conta aqui para mim nos comentários, quero saber. Quem se sente invisível, né? Então, ela chegou aqui e me procurou dizendo assim, olha... E ela ainda falou, não, eu não vivi nenhum grande trauma, né? Eu não tenho nenhuma crise, né? Não vivi nenhuma crise, assim, família super normal, uma família tranquila, pais, irmãos, todo mundo bem, todo mundo estudou, todo mundo trabalha, né? Os pais casados, moram no Brasil, não tem nada anormal, né? Nenhuma crise evidente, né? Mas ela tinha essa dor silenciosa, a dor de se sentir invisível na vida. Então, olha que interessante, mesmo ela tendo uma família que ela considera normal, sem agressões, sem grandes tragédias, sem abandono físico, mas ela sentia um abandono emocional. Ela tinha ali dentro dela uma fome mesmo, uma falta de nutrição. Agora eu quero que vocês acompanhem o raciocínio. Quando eu comecei a conversar com ela, puxei a língua, porque aqui na anamnese a gente vai buscar, né, causas, e para isso eu faço uma anamnese, uma investigação. E aí eu perguntei para ela assim, como é que foi a relação com a sua mãe? Aí as coisas começam a se aclarar. E aí ela me narra que ela não sente a menor vontade de ver a mãe. Morando longe, ela passa anos sem ter a menor vontade de ver a mãe. Ela nunca teve uma mãe afetuosa. Ela não tem memória de uma mãe afetuosa, não tem memória de colo, não tem memória de carinho, não tem memória de um olhar da mãe sobre ela, não tem aquela sensação de presença dessa mãe. Não foi abandonada, tá? A mãe esteve com ela na infância, né? Assim que nasceu, criou, gerou, alimentou, tá? Não foi abandonada, tá bom? Mas a criança dela interpretou assim. Ela interpretou que a mãe não a via, não a percebia, não a notava, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente percebe nesse histórico, né? Se nem a minha própria mãe me vê, então ninguém no mundo vai me ver. Agora, presta atenção, criatura divina, que essa é uma das primeiras raízes da prisão existencial dela. Veja, ela colocou esse ponto de vista. A minha mãe era uma mãe que não me via, não tinha presença, não me dava colo. Essa é a visão dessa alma. E é uma das primeiras raízes da prisão existencial. A percepção que ela fez
sobre essa relação com a mãe. Alguém aqui já viveu uma situação semelhante? Ou tem isso com a própria mãe? Alguém aqui tem essa mesma sensação? Então, olha só, continua aqui comigo. Percebe, quando eu falei sobre isso, se alguma parte no seu corpo sente, se alguma parte no teu corpo é tocado por isso tudo que eu falei, né? Ah, minha mãe não me via, minha mãe não me dava colo, minha mãe era ausente, não me percebia. E aí ela me contou que a mãe carregava, né, e carrega ainda até hoje, uma depressão muito grande. E que essa própria mãe, ela trazia dentro dela, desde a infância dela, muita dor por ela, sim, a mãe da Jusce, viveu muita violência da própria mãe. Uma mãe que foi muito brava, muito severa, batia muito nela. E essa mãe sofreu muita falta, no caso da mãe, muito aperto financeiro, muitos ressentimentos com a família. E aí, no próprio casamento, ela também sentia que ela não tinha exatamente uma relação de amor junto com o pai. Então, é uma mãe que já é tomada pela dor, né? Uma dor de não ter colo para dar, porque ela própria não recebeu. Olha que coisa, né? E a Jusce, quando começou a me trazer essa narrativa da história da mãe, ela também não estava se dando conta do que ela estava falando. Ela foi contando o histórico sem se perceber de toda essa falta que essa mãe tinha. E aí, né, tem uma frase do Bert Hellinger, né, que diz mais ou menos assim, né, que o que recebemos da mãe, o que não recebemos da nossa mãe é o que ela também não recebeu. Que a vida inteira ela também teve uma sede emocional. Então, como que ela vai dar aquilo que ela não tem? Então, essa ausência que ela recebeu, como filha, que a Jusce recebeu, tinha muito a ver com aquilo que faltou para a mãe também. E isso vai criando muita ferida. Isso vai criando feridas escondidas. Então, não vai aparecer nos exames médicos isso. Mas vai gerar uma série de doenças, primeiro as emocionais. As doenças emocionais que podem sim, se não forem olhadas, na vida adulta principalmente, podem gerar doenças físicas, né? Porque uma pessoa que se sente invisível, olha só para você ter uma ideia, uma pessoa que se sente invisível, ela pode desenvolver, agora vamos para o campo físico, anemia, porque se eu sou invisível eu não existo, se eu não existo, o meu próprio corpo responde a essa falta de energia para estar aqui presente. Aí a pessoa começa a desenvolver anemia, pode desenvolver uma outra doença do invisível, pode desenvolver problemas de visão mesmo. Começa a desenvolver glaucoma, catarata, mesmo sem ter histórico na família, porque o invisível também não se vê. E aí você vai paulatinamente também adoecer no corpo físico, porque o corpo físico é a resposta da alma, né? E isso vai criando, então, esses bloqueios emocionais na vida adulta. Na vida adulta, então, você começa se eu não recebi colo, sou invisível, eu não consigo também ser vista por ninguém. Então, eu não tenho amizades, não consigo ter um relacionamento, e apesar da minha vida ser aparentemente ok, eu me sinto exatamente como eu comecei a conversar com vocês. Se eu morrer agora, só vão me encontrar no apartamento se eu começar a cheirar, né? E aí, o que ela aprendeu com isso no longo da vida dela inteira? Ela aprendeu que ela não podia incomodar, que ela não podia pedir, que ela não tem o direito de precisar de ninguém, que ela não deve ocupar nenhum espaço. Então, quem não precisa de ninguém, quem não pode pedir nada, quem não pode incomodar, quem não ocupa espaço, não existe, criatura divina. Tá fazendo sentido? Alguém aqui já viveu ou vive isso aí? Comenta aqui comigo que eu quero saber se você tem esse mesmo tipo de situação aí na sua vida, né? E que virou aí um adulto que não existe, que não é visto. Então eu pergunto para você, você está sentindo isso perto de você? Você se sente assim? Comenta aqui se isso tudo está tocando você de alguma forma. Comenta aqui embaixo. Isso é sobre mim. Quero ver. Isso é sobre mim. Comenta aqui, quero entender se você está vendo isso. A Déia falou o seguinte, é verdade, a minha mãe também viveu isso. A mãe dela morreu ainda quando ela era bebê e foi adotada por uma mãe que colocou em um internato. Olha, e você, Déia, como se sente?
Cássia Helena, faz todo sentido, explica muita coisa, né, Cássia? Pois é, mulher. Pois é, mulher. A Déia, vivo até hoje isso com minha mãe e tem 47 anos. Eita! A Neiliana, eu já trabalhei várias vezes em terroso. Meu ganho de peso é diretamente ligado a esse sentimento. Olha, mulher, que coisa! Eu não tenho lembranças de minha mãe cuidando de mim quando eu era pequena. Olha a Patrícia Santos falando. Pois é, gente. Quanta coisa, né? Carolina, e se fosse real mesmo, essa mãe fosse realmente assim? Importa nessas reflexões? Como assim, Carolina? Não entendi. Então, se essa mãe fosse... Então, vamos lá, né, Carolina? A questão que a gente está trazendo aqui é assim, essa é a fala que as pessoas... Porque assim, você não chega dizendo... Ninguém vai buscar um tratamento dizendo assim, eu vim buscar um tratamento porque a minha mãe me abandonou, porque a minha... Não. Qual é a queixa? Você sempre vem para um tratamento dizendo algo que está te incomodando muito. Então eu estou com um problema de escassez financeira. Eu não consigo um relacionamento saudável. No caso dela, ela chegou e disse, eu me sinto invisível. Parece que ninguém me vê. Parece que eu sou uma pessoa que ninguém enxerga. E na anamnese eu fui buscando nela respostas, né? Para a gente começar tecendo uma linha de raciocínio. Então eu fui perguntando, como foi sua relação com a sua mãe? E a sua mãe, você tem notícias de como foi a relação dela com a mãe dela? Então não importa se ela foi ou não assim, o que importa é como você percebeu a sua mãe. Porque quem está carregando essa dor é você. Então aquilo que você traz, aquela fala que você traz, importa muito, porque isso vai nos ajudar a fazermos a pesquisa da alma, que é o nosso trabalho aqui. Então, a Jússi, ela estava vivendo um conflito que ela não sabia nomear, que não era só sobre ser invisível, né? O que ela estava sofrendo ali era um sistema da alma dela que estava causando privações emocionais dela com outras pessoas. Abandono, autoabandono, porque se ela não queria nem ver a mãe, não queria se relacionar com ela está se abandonando, né? Defeito, né? Ela sentindo... E só para contextualizar, a Jússi usa um óculos fundo de garrafa. Lembra que eu falei que afeta a visão? Então, e isso fazia com que ela se sentisse também envergonhada, porque não sou vista e não me sinto atraente, porque eu também não tenho merecimento para existir. Daí vai também tendo uma autoexigência completamente desconectada, então fica lá precisando cada vez estudar mais, desenvolver mais, porque em alguma coisa ela tem que colocar a energia dela. E é a vida, né, do disfarce, da máscara. Aquilo que o Porteira sempre fala, né, gente? Aquele boneco que você cria e depois você não consegue se livrar dele. Sabe a dependência disfarçada de independência? Então eu não dependo da minha mãe, não quero viver perto dela, não quero ver minha mãe, porque ela nunca olhou para mim. Aí eu sou independente, então eu tenho um puta de um trabalho legal, desenvolvo aqui, mas no fundo coloca toda a sua dependência naquele trabalho. Se aquilo lá faltar também, aí a pessoa completamente pode acontecer até dela realmente adoecer, desenvolver aí doenças muito mais graves e vir a óbito, tá, gente? Tô sendo super honesta aqui, tá? Para que vocês possam entender o grau da prisão existencial que isso provoca. Deixa eu ver se mais alguém comentou. Jennifer, complicado demais. Minha mãe me abandonou ao nascer devido a vários motivos e também por ela ter 14 anos e não ter tido nenhum amparo. Aos 15 eu fui morar com ela de novo e me abandonou mais 2 vezes. Olha só, né? No caso, o abandono é muito sério, né? Aí a gente vai ter uma outra prisão existencial também. Mas também pode gerar esse sentimento, tá? De vazio existencial. Suelen, Andréia, pode falar o que pensa sobre os limites, sobre a ética espiritual para ganhar dinheiro no ramo? Suelen, posso, mas não nessa live, que o tema aqui é outro, tá? Agora, se você quer saber sobre isso, tem lives minha, que eu falo muito sobre isso lá no YouTube. Então, fica à vontade para assistir, tá? Porque ética espiritual e os limites depende, eu falo muito disso, Porteira também fala sobre isso, né? A ética é
você realmente está desenvolvendo um trabalho sério? Você está oferecendo o seu melhor? Esse seu melhor passa pelo seu aprendizado, pelo conteúdo que você teve que desenvolver, pela inteligência que você teve que colocar ali para gerar um produto, para oferecer um serviço, porque isso aqui tudo tem custo, tá, Suelen? Internet você tem que pagar, telefone para fazer isso aqui que eu estou fazendo você tem que pagar, o computador, luz, água para comer, isso tudo tem custo, além do que todo o conhecimento adquirido por anos, meu e de qualquer pessoa que se coloca a aprender algo, tem valor. E esse valor tem completo e total direito de ter a sua mais-valia ali, tem o direito de ser remunerado, tá bom? E aí, ganhar dinheiro com a área espiritual faz parte, porque um médico ele não é espiritual, um profissional que trabalha com engenharia não é espiritual, uma pessoa que trabalha com qualquer psicologia não é espiritual. Então a gente precisa entender muito essa distinção, porque as pessoas confundem. Agora, se a pessoa está lá vendendo serviços espirituais, né, no sentido de aí, bom, cada um sabe de si, né? Para causar dano ao outro, para gerar mais problema que solução, aí realmente a gente está falando de ética espiritual e estamos falando de coisas mais graves. Mas, mesmo assim, eu acredito muito que cada um tem que fazer aquilo que acredita que é o melhor para si. Porque somente vivendo você vai aprender. E o aprendizado acontece todos os dias, a todo momento. Mas, Suelen, tem vários vídeos meus lá no YouTube que a gente fala sobre isso, te recomendo assistir, tá bom? Carolina, entendo, é que penso muito sobre o limite do que é e da forma que vemos a situação. Mas obrigada pela atenção. Então, mas aí é que tá, né? Cada um vai ver com seus olhos. Aqui na apometria sistêmica, o que a gente trabalha é exatamente isso, sabe, Carol? As pessoas, elas veem pelo seu buraco da fechadura, que é muito apertado, ela não consegue ter a visão do todo. O que a gente faz com a apometria sistêmica é exatamente levar a pessoa a ter uma visão do todo, para além daquilo que ela enxergou. Aí, com o olho do observador, entendendo que por trás de toda a história existe uma história, inclusive das pessoas que ela recepcionou com aquele olhar adoecido, você vai então despertar compaixão, autocompaixão, perdão, auto-perdão, e isso provoca o salto quântico, tá? E essa é a nossa técnica, né? A gente faz esse caminho de levar a pessoa a olhar aquilo que ela não conseguia enxergar. Ao ver, não desvê mais, e porque não desvê, isso faz uma mudança interna no campo energético da pessoa, tá? Então, esse limite, quem dá esse limite? Se você não sabe, como você pode ter um limite sobre o que você não sabe? Você só sente. O limite do que você só sente é a dor, né? É o sentimento de dor que você está nutrindo, e você vai colocando nomes ali, pessoas, até que você entenda que você é corresponsável ou responsável por tudo aquilo que você deu causa. Você é o causador dos seus efeitos. E é isso que a gente investiga aqui. Fez sentido, sim ou não? Maravilha. Bora lá? Bora lá! Muito bem, mulherada. Vamos lá. Então, vou continuar aqui naquilo que eu estava contando. Então, essa independência, né, disfarçada, né, a dependência disfarçada de dependência, né, e essa história toda que a Jussi viveu, e quantas pessoas aqui vivem essa prisão existencial, né, que vai gerando uma série de frasezinhas internas, do tipo assim, ó, eu acho que eu não mereço amor mesmo. Eu sinto que eu incomodo. Eu não sou prioridade para ninguém. Eu não sou boa. Eu não sou boa bastante para conviver com pessoas. Eu não gosto de conviver com ninguém, com muita gente. Eu nunca sou escolhida. Né? Eu não posso depender de ninguém. Eu só posso contar comigo mesma, não posso contar com ninguém. Alguém aqui se identifica com essas frases? Sabe o que acontece? Essas frases vão se tornando uma forma de vida. Ela vai virando uma identidade. E aí, toda identidade gera um destino, né? Foi assim que Carl Jung falou, que tudo aquilo que não é trazido para a consciência volta como destino. Então, a Jussi estava escolhendo o próprio mal, porque ela estava repetindo aquilo tudo que ela não integrou. Tá? E até por inconsciência, como a Carol perguntou, qual é o limite? O limite é tomar consciência. Quando você não toma consciência, não tem limite. Então, quando que ela tomou consciência? Quando ela veio aqui, a gente foi
trazendo à luz tudo aquilo que estava causando essa prisão existencial para ela, tá? Bert Hellinger, ele fala uma coisa, né? Quando a mãe carrega dor demais, a filha vai assumir uma das duas posturas. Ou ela vai tentar ser a salvadora, e eu vi que alguém aqui falou disso, né? A salvadora da mãe, ou ela vai começar a repetir o mesmo destino dela. De qualquer forma, nunca é neutro, tá? Essa relação sempre vai trazer resultado para o filho, para a filha. E a Ju estava fazendo o quê? Reproduzindo o amor frio da própria mãe. Então ela reproduziu a distância, morando longe, no outro país, nem vindo visitar. A própria invisibilidade, né? Que a mãe com depressão estava fazendo o quê, né? Eu quero sumir do mapa, né? A falta, que a mãe também tinha. A mãe tinha uma frase que sempre repetia para ela: não depende de homem nenhum para ser feliz, não faça como eu. Então, olha que sinal de alerta que ficou ali na cabeça da Jússia o tempo todo, né? Não dependa de homem para ser feliz, né? Não faça como eu. Imagina, todas as pessoas com quem ela tentou se relacionar, quando ela percebia que as relações iam se tornar mais fortes, ou nem arrumava pessoas com essa capacidade, né? As pessoas vinham e saíam. Por quê? Porque eu não posso depender de ninguém, porque se relacionar é igual a dependência, porque é o que ela assistiu com a mãe na vida com o pai. A mãe, até pela própria depressão, ficou cada vez mais dependente daquele pai, né? Então ela foi interpretando isso tudo. Entenda, Carol, ela interpretou isso. Interpretou por meio do sentimento, tá? Sentimento. É isso. Então, enquanto você está lá só ressentindo, você não tem capacidade de ter compreensão do problema que você está vivendo. É isso que eu quero que vocês entendam. A prisão existencial é esse lugar de dor que você repete, vive, dá vários nomezinhos para essa dor, como no caso dela, ela disse que ela se sentia invisível, sem entender, sem interpretar o que... Olha para você ver, não importa, você pode ser a pessoa mais inteligente do universo nas suas áreas de formação, porque ela, poxa, tem doutorado. Isso não vai impedir você de viver esses sentimentos, porque isso está numa camada profunda, essa causa, ela não está aparente, entende? Você está lá vivendo os efeitos sem entender a causa. E esse é o problema da prisão existencial. Aliás, voltando a falar de prisão existencial, workshop de 9 a 12 de dezembro. Gente, é daqui a uma semana. Faz o favor de se cadastrar e vir fazer parte, porque vai ser profundo, sala fechada. Vamos ter oportunidade aí de vocês receberem não só as chaves que eu vou estar lá trazendo para vocês, mas a gente vai fazer ativações, vamos fazer comandos de apometria. O pessoal que vem para o VIP vai ter uma outra oportunidade aí que a gente vai estar junto com a egrégora, Vó Maria, meditações profundas, porque é o que eu falei para vocês. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês e o que eu vou continuar trazendo sempre são meus estudos de caso. Gente, depois de 6 mil atendimentos, você começa a criar uma matriz, porque os sentimentos são os mesmos, ele só vai se escamoteando, sabe? Usando máscaras diferentes, mas são sempre os mesmos. São os mesmos sentimentos que são o cárcere privado da alma, a prisão existencial aqui na matéria, com todo o peso que a pessoa vai carregando na sua vida, que vai impedindo ela de ter paz, de ter felicidade, de ter a sensação de equilíbrio mesmo, sabe? Aí vive num pilotão automático, como se fosse um videogame, cumprindo as funções do dia a dia, da vida, da rotininha, mas tá infeliz, daí fecha o ano, que é o que vai acontecer agora, aí vem, né, finalzinho de ano, e queima de fogos, champanhe, e pulondinha, e que corta 7 sementes de uva, e folha de louro, e patuá, e vai de roupa branca, e não acontece nada, criatura divina. Você continua na mesma prisão existencial de 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, game over. Sabe qual é o problema de acabar o prazo de validade na matéria? Não é sobre o que vai acontecer depois, porque não é sobre morrer. É sobre quem é você enquanto você está vivo, vivo aqui na existência.
Sabe qual é a maior dor dos espíritos desencarnados com quem a gente conversa? Não é sobre o que ele encontra do lado de lá, é sobre o que ele deixou de viver do lado de cá. Essa é a maior dor, criatura divina. Então pega essa dica de ouro para você. Escreve aqui embaixo chave, garante sua vaga para o workshop As Chaves da Sua Prisão Existencial. Porque eu estou fazendo essa atividade, esse evento, sim, porque eu realmente... O que eu recebo de pessoas com essas reclamações, com essas queixas, e me dói ver isso, sabe? Me dói ver que as pessoas realmente não estão percebendo que a queixa que ela faz é só um véu escondendo a verdade, escondendo a causa daquele efeito. Beleza? Comenta a chave aqui embaixo, tá? Do vídeo. Você recebe o link para fazer a tua inscrição, se você ainda não fez. Incrível, me vejo fazendo a mesma caminhada da minha mãe. Não dependa de homem, foi meu pai quem disse, não consigo me relacionar. Olha só, tá vendo, criatura divina? Isso, né, não importa quem seja, você está carregando essa dor. Andréia, não fiz apometria com você, mas estou me enxergando em tudo e hoje cuidando da minha mãe, olha só. Mas vem fazer, né, mulher? Tô sabendo. Léo chegou, Sintra de Araújo, Alexa Cigana, Alessandra, Cássia, Carolina, entendo demais, mas ainda bem que a reencarnação é um fato para mim. Não se trata de crença, porque senão como eu conseguiria entender uma mãe que nasceu em uma família que deu tudo para ela e se tornar uma pessoa difícil, eu imagino, uma ditadora e inquisidora ao mesmo tempo. Há causas que nem a razão consegue entender, por isso a apometria sistêmica é tão valiosa. Porque você, Carol, vai olhar para essa sua mãe inquisidora e ditadora e entender as causas que a trouxeram para esse comportamento. Mas nem é sobre ela, é sobre como você entende tudo isso e como isso trouxe você até aqui. E aí, essa é a pesquisa da alma e é curadora demais. Olha lá, a Cássia Helena já garantiu o VIP. Uhul, Cássia! Bora! Dia 9 começa, hein? Dia 9 a gente tem um encontro marcado. Não sei onde eu deixei minha caneca tucuntu. Então hoje vai de taça. Chique. Vocês sabem que eu nem ligo pra isso, né? Bora lá, turma? Se aumenta a vontade de fazer... Só aumenta... Ô, Jana, tá convocada a mulher. A mulher maravilhosa. Fala, Panzete! Virando as chaves para um novo ano. É isso aí. Ó, a Rô acabou de entrar. Rosângela Carvalho. Mas eu falei mal de você logo no começo dessa live, mulher. Falei muito mal de você. Falei que você fez um podcast hoje, cara, de arrepiar, de emoção que eu senti, vendo um alecrim dourado, uma aluna nossa aqui. Gente, olha, escuta o que eu vou falar para vocês. Não tem coisa mais incrível para, né? Alguém aí falou sobre a ética espiritual, bababá. Não tem nada mais valioso, porque o meu trabalho, além de terapeuta, mas aquilo que move a minha existência, a minha obra, é ensinar. É o que eu estou fazendo aqui agora, gente. A pesquisa da alma nada mais é também do que um caminho de ensinar aquela pessoa que me busca para um auxílio na terapia, a ela fazer esse reconhecimento da onde ela está ressentindo. E os cursos, né, que a apometria sistêmica, que é o método que eu desenvolvi, os cursos que eu desenvolvo, apometria sistêmica, a mesa radiônica acessos, ou os workshops que eu ofereço, né, as 7 chaves da prisão existencial. A minha alma é movida pelo ensinar, né? Eu estive numa reunião com os pataxós recentemente, eles disseram assim, né, o pajé: senta para aprender, aprende para ensinar. E esse lugar é muito verdadeiro para mim. Eu sempre estou me sentando para aprender com todas as almas que a minha alma toca. Por isso que eu estou trazendo para vocês, porque eu só fui capaz de fazer uma matriz de informação porque eu aprendo ao respeitar, ouvir a dor do outro. E aí isso foi se transformando no método, que é a apometria sistêmica. E aí não tem coisa que me cause mais alegria
que é ver um aluno nosso, né, que fez formação, que veio para a supervisão, que se desenvolveu e hoje é um sucesso. Assim, é uma das pessoas que eu indico, mas com os olhos vendados, para quem quer passar por tratamento com apometria sistêmica, porque é uma pessoa que realmente entendeu, se cura o tempo todo e consegue transmitir isso com muita seriedade, com muita segurança para as pessoas. E a Rosângela é essa pessoa, né, que hoje teve a oportunidade de estar contando um pouco a história dela lá no podcast dos meninos, né, do Fritamente, o Dan e o Dinho, que tão carinhosamente recebe, né, os nossos alunos lá para falarem, hoje terapeutas que estão aí também se despontando, né, dando espaço e voz para essa geração de novos terapeutas que muitas vezes não encontram espaço, né, nessa rede social para mostrarem o seu servir e ajudarem pessoas. Porque acreditem em mim, criatura divina, você tem plena capacidade de ser tão ou melhor que qualquer terapeuta que se apresenta, né? Ou qualquer outra área sua de expertise que você se apresenta aí. Não se compare com ninguém, apenas confie em você, faça o seu melhor, que as portas sempre vão se abrir. E aí eu fico muito feliz de ver os meus alunos aí crescendo, e a gente faz questão também de impulsioná-los, porque só faz sentido. Qual é a nossa missão aqui de alma, né? Qual que é o nosso propósito? Expandir amor e conhecimento. E como que se expande? Não é só eu entregar para você, é você receber, né, como um aluno, como alguém que está aqui comigo, e transbordar isso. E a Rosângela hoje fez isso com maestria, ela tem feito isso com maestria. Então, Rô, receba aí meu carinho, amor, tá bom? Olha lá, ela tá aqui, tá sendo citada. Silvia, olha lá, suas sementes florescendo belíssima, gratidão sempre por sempre enriquecer e clarear nossa jornada. Gratidão, Silvia. Silvia, tô indo para a Europa em abril, né? Então vem acompanhar a gente aí, tá? Que a gente vai vamos fazer a apresentação de A Voz às Consciências, vamos ter curso da mesa radiônica, acessos aí para o pessoal da Europa, né? Poder ter a oportunidade de estar presencialmente comigo, recebendo esses cursos, recebendo Voz às Consciências, com Helena Porteira Valmarim, então já prepara. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema, que eu me empolguei aqui falando da Rô, falando de tudo, e é isso aí. Comenta a chave abaixo desse vídeo e garante a vaga para você vir para o nosso workshop, hein? Não se atrase, não se demore, porque você veio aqui para isso, tá bom? Então, gente, olha só. Tudo que a Jussi fez foi interpretar essa história com a mãe dela, e aí ela foi fazendo isso. Então, o que ela foi criando dentro dela? Se eu me relacionar, eu vou sofrer. Se alguém se aproximar de mim, eu posso machucar, né? Porque é o que ela recebeu da mãe. É melhor eu ficar sozinha, porque é mais seguro. Gente, isso é fidelidade materna, fidelidade à dor materna. É a alma dela dizendo assim, mãe, eu fico com você na mesma história, mãe. Porque foi a única forma de amor que ela entendeu. Olha que louco isso. A única forma de amor que a Jussi entendeu foi a ausência do amor que ela recebeu da mãe. Isso é amor em desordem. Mãe, eu fico com você na mesma história. Eu não vou te trair sendo feliz no amor, porque eu tenho que ser infeliz, porque é esse o amor que eu recebi de você. E é assim que mulheres independentes, emocionalmente, né, vão se tornando aí as invisíveis. Mulheres invisíveis, homens também, né? Eu tô falando mulheres, mas os homens também. Daí é isso, né? A Jussi mora longe, né? Pseudo-autonomia, né? Porque no fundo ela tá numa fuga. É como se ela dissesse assim, né? Se eu estiver perto de você, eu vou te atrapalhar, então eu vou ficar longe. Olha, gente, que coisa triste. Muito triste. Muito triste. E isso, gente, vai levando cada vez mais profundo a sua prisão existencial. Eu lembrei de uma frase do Yogananda, que fala assim... Deixa eu ver como é que era mesmo. Fala de prisão. Ele fala, é mais ou menos assim, né? Você pode até caminhar pelo mundo, mas se você ainda está acorrentado pelos seus desejos, pelos seus hábitos internos, você vai estar sempre na sua prisão. Então, não importa. Traduzindo isso que o Yogananda disse para o que o Tiririca falou, né?
Não adianta fugir, porque para onde você vai, você encontra você mesmo, né? Aonde eu vou, lá tô eu. Não foi assim que o Tiririca falou? Então, o ajuste foi isso, gente. Por fora, a aparência de alguém livre, bem-sucedida, mas por dentro presa, prisão existencial total. Então, eu quero que você perceba isso aí no teu campo, né? Perceba se você não está fazendo uma escolha, né, de se prender porque está repetindo os padrões de gerações da sua família, né? Agora, de que forma, né, isso tudo se desenrolou, só para você entender. A Júcia, quando ela chega então para mim e me fala assim, eu sinto um vazio, eu não consigo um relacionamento, eu sinto que ninguém me vê. Eu sabia que não era só uma questão psicológica, né, nem sistêmico. Para mim, tinha raiz espiritual mesmo. E na apometria sistêmica, o que a gente faz é acessar, né, a pesquisa da alma, o fractal da alma de vidas passadas e os vínculos antigos que ela está carregando. Esses contratos emocionais. É esse que é a questão. A gente vai fundo para entender essas personalidades internas de existências passadas que vão ficando presas nessas mesmas cenas. E aí vem nessa vida, repetem esse padrão, porque é onde está a dor cravada, que ainda não foi sustentada, amparada, resolvida. Então você fica repetindo, é como se fosse... Esse é o problema da reencarnação. Você fica nesse delay, nessa repetição de padrões, até que você dê o salto quântico e saia dessa história. Mas você não está sabendo, você está preso, você está na sua prisão existencial, né? E no caso da Jússi, dentro da apometria sistêmica, o que era? Eram almas antigas dela que se anulavam, que vivia amando sozinha, né? O que quer dizer isso? Vivia relações onde só ela amava e o outro abandonava, o outro deixava, o outro largava. Aquela que ficava esperando, né? O companheiro que veio e foi embora, né? Largou ela no porto e nunca mais voltou. Aquele que não podia, aquele alma, né? Que não podia receber, né? Não tinha permissão de receber porque estava literalmente vivendo uma servidão, e aí aquele que vive servidão não tem o direito de receber, né? Então, são N camadas que geram uma série de sentimentos, porque não é a historinha que importa, né? Eu sempre falo isso, mas são os sentimentos que aquelas almas antigas carregam do seu próprio fragmento ali, os seus fragmentos, e que estão ainda repetindo nessa vida esses padrões até que você desate esses nós. E aí isso tudo vai gerando também obsessores. Esses obsessores acreditam em vocês, né? Porque a gente vê muita gente aqui vendendo um monte de coisa aqui para tirar o obsessor, mas a maioria dos obsessores que você está vivendo são da sua própria alma, da sua própria vida passada. Você é o seu maior obsessor. Então a Ju estava vivendo uma auto-obsessão da menina dela, dessa vida, né? Que interpretou tudo do jeito que interpretou. A Jússi ferida do passado, a Jússi esquecida do passado, a Jússi apagada do passado, a Jússi que servia no passado, entendeu? E aí ela foi, de vida em vida, de alma em alma, tentando sempre se proteger, né? E isso foi gerando uma camada tão grossa, causas tão profundas, que os efeitos se repetem nessa jornada. E aí, dessa vez, ela tentou buscar ajuda, e que bom, né, que ela chegou até aqui. Essas partes elas precisam ser reintegradas para a vida andar, gente. É isso que a gente traz na pesquisa da alma, tá? Então, o que eu faço aqui é devolver a pessoa para o seu próprio eixo. Lembra da encruzilhada? Para ela equilibrar a vida, né? Quando isso acontece, no caso dela, o vazio diminuiu, ela pôde olhar para a própria história da mãe dela com compaixão e entender que ela só fez uma leitura equivocada. Ela, inclusive, entrou em contato com a mãe, vem para o Brasil para passar Natal com a mãe, coisa que ela não fazia há quase 5 anos já, tá? E aí é isso, criatura divina, essa história da Jússi, né? E se você sente aí que você também não é vista por nada, por ninguém, pelo mundo, ninguém se importa, que você carrega um vazio que ninguém entende, se você tenta se relacionar, mas sempre acaba sozinha, enfim, você está vivendo essa sua prisão existencial, criatura divina. Você está vivendo a sua prisão existencial. Então, eu vim aqui contar essa historinha para ver se você entende que esses padrões podem estar acontecendo aí com você e você não tem consciência, né? Por isso que eu estou fazendo o workshop As 7 Chaves da Prisão Existencial, para ajudar você a encontrar, né,
encontrar aí essa saída de dentro dessa sua prisão. Essas camadas que você nem imagina que você está carregando de dor, sofrimento e que estão bloqueando e travando sua vida. E que você está vivendo um ano após o ano repetindo a mesma historinha, culpando o governo, culpando o outro, culpando o relacionamento, culpando o marido, o companheiro, a companheira, os filhos, a sua carreira, o seu chefe. Criatura divina, já é tempo de você assumir a sua responsabilidade. Mas até para assumir responsabilidade você precisa tomar consciência. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então comenta a chave abaixo desse vídeo aqui nosso e garante a sua vaga para o workshop As 7 Chaves da Prisão Existencial. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Janete, Ana, Rô, sua linda, Lúcia, já vai pro VIP, né? Já tá indo pro VIP, né, Luciana? Muito bom. Aí, a Rô vai estar com a gente no workshop, muito bem. Arrasa, mulher. Fausto Neto, Michele, a Cássia. Por que estás surpreso de não aproveitar em nada as tuas longas viagens? É a ti mesmo que carregas por todo lugar. Sócrates, muito bem. Por que estás surpreso de não aproveitar em nada as tuas longas viagens? É a ti mesmo que carregas por todos os lugares, disse Sócrates. Bem lembrado, Cássia. E aí isso reforça o que eu sempre digo, né? Tudo está disponível no mundo das ideias, a gente decodifica o que está no mundo das ideias por meio dos nossos estudos e trazemos à luz os novos métodos que se baseiam naquilo que já está, né, vivo em tudo o que é essa consciência cósmica e universal. Então isso que Sócrates disse é semelhante ao que Yogananda trouxe e ao que o nosso querido Tiririca também falou, cada um do seu modo, cada um do seu jeito. Looping eterno, Nana. Pois é, bora lá sair disso, né? Carolina, você ainda faz atendimento individual na apometria sistêmica? Carolina, faço, mas a minha agenda é intensa, mulher. Para você ter uma ideia, eu só estou abrindo vaga agora para março do ano que vem, tá? Já até lá a minha agenda já está lotada, mas eu ainda atendo sim. Patrícia, Luiz Fernando, fala meu querido. Acho lindo o workshop começar às 8h07, a data do meu aniversário, dia 20/7. Olha que lindo! Mas tem, né, a magia do 7 aí pra gente gravar e não perder a oportunidade, né? Tudo foi pensado com muito carinho por aqui. Gente, é isso, tá? A live de hoje era pra gente estar falando, então, dessa prisão, né, dessas lealdades invisíveis, desses sentimentos de culpa, dessa repetição de padrões, essas prisões ancestrais, né? Porque vocês viram que a mãe só entregou aquilo que ela recebeu também. E essas memórias, né, de vidas passadas, tudo isso compõe a chave da sua prisão existencial que a gente vai entregar durante o workshop, as 7 chaves da prisão existencial. Mas nessa live aqui eu já entreguei bastante informação. Aproveita, assiste novamente, toma nota naquilo que realmente está aí te incomodando, te desconfortando e vem para o workshop com essas questões, porque lá fica mais fácil de você também se identificar durante os nossos encontros. Beleza, turma? É isso. Encontro vocês. Acho que amanhã eu venho fazer outra live. Não vou confirmar agora, tá bom? Porque eu vou depender aí de algumas outras agendas, mas eu tô super afim de vir amanhã trazer mais uma prisão existencial aí para ver quem é que se identifica. Valeu, turma! Ó, beijo, beijo, beijo. Boa noite para vocês. Não esqueçam de comentar abaixo desse vídeo a palavra-chave para receber no seu direct o link para fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga para esse nosso workshop. Eu espero por vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau, turma. Gratidão. Oi, Gui. Beijo, meu irmão.